Alô amigos, tudo certo? Bom dia! Estamos chegando nessa quarta-feira com informação de mercado, informação em primeira mão aqui na Threads de maneira exclusiva, tá? É sobre o Moraes, atacante do Maringá, em que o Atlético tem um interesse, isso já havia sido noticiado, inclusive um grande abraço ao Thiago Marquezini do canal 3 Pontos, que deu a notícia de que o Atlético sim avaliava a possibilidade da contratação do Moraes, era um jogador bem quisto sim dentro do Atlético. Pois bem, tão bem quisto que o Atlético fez o contato inicial para tentar contar com o Moraes para essa temporada de 2025. Fez o contato ao Maringá, propôs um empréstimo com opção de compra fixada ao Maringá e não teve a proposta aceita. Por que não? O Maringá quer vender já, quer, se for perder o jogador, primeiro que nunca perdeu o jogador, isso é importante, tá? Considera o Moraes peça vital para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas se for perder o jogador, quer vender agora, quer negociá-lo em definitivo. E aí que está o X da questão. O Atlético, então, para poder contar com o Moraes, teria que comprá-lo já. Teria que investir na contratação do atacante Moraes da equipe do Maringá. Qual que é a situação nisso tudo? O Atlético está na frente nesse negócio, a situação tende a se resolver pós-campeonato paranaense, tá? Mesmo assim, o Atlético está na frente porque outros clubes buscaram a situação do jogador também. Exemplo do Coritiba, exemplo do Juventude e exemplo do Ceará. O Juventude contratou o Matheus Babi recentemente, então tende a sair do mercado por um centroavante, né? Noticiamos aqui na Threads também. Então Coritiba e Ceará seriam outros dois clubes que poderiam ter esse interesse, poderiam fazer uma proposta, poderiam entrar nesse negócio pela contratação do Matheus Moraes, atacante da equipe do Maringá. Mesmo assim, Atlético na frente, nesse momento, vamos ver agora, né, como a situação vai desandar, vamos ver agora como essa negociação vai evoluir, se ela vai evoluir. Fato é que o Atlético fez uma primeira investida, o Maringá recusou a primeira investida e o Atlético agora segue na frente no negócio. Outro ponto muito importante, especula-se em Maringá que essa situação do Moraes não seja tão cara assim. Exemplo, o Coritiba comprou o Matheus Bianchi recentemente por 2 milhões de reais. Muito pouco, tá? É muito pouco. Então, assim, o Moraes deveria ter seu valor fixado, seu valor colocado entre 5 a 6 milhões de reais, mais ou menos. É o que se especula na imprensa em Maringá nesse momento. Não é um valor alto, é um valor muito baixo, um valor que fica irrisório se você tomar como parâmetro os últimos anos, as últimas temporadas do Atlético. Ainda mais quando se considera que o Atlético já investiu 6 milhões de reais na chegada do Renan Peixoto, né? Atacante da Portuguesa, Série D do Campeonato Brasileiro. Então tem o histórico de fazer esse investimento, tem o histórico de investir essa cifra em jogador de uma qualidade parecida, pelo menos de um nível competitivo parecido, vai a Portuguesa na Série D, o Maringá na Série C do Campeonato Brasileiro. O Moraes é jogador da base do Santos, né? Foi revelado pelo Santos, daquela geração do Rodrigo, do Yuri Alberto, enfim. Ele não teve tanto sucesso pelo Santos, teve 2 lesões de joelho, tá? Sérias no joelho. Teve também uma terceira cirurgia de joelho para reparar tudo isso, ficou 2 anos sem jogar. E aí ele volta a jogar pelo Londrina, volta a jogar pelo Maringá. Como centroavante pelo Maringá inicialmente não dá certo, né? Ele não funciona como centroavante inicialmente no Maringá. E agora ele começa a jogar como ponta de... Não, é que é difícil de citar, né? Porque ele é um segundo atacante. Ele é um jogador que é alto, tem estatura, tem força física para ganhar bola, mas também tem condução, tem arrasto. É um jogador rápido, né? Então, assim, não é que ele é um ponta-direita porque ele não é, tá? Principalmente porque o Rafinha, lateral direito do Maringá, ultrapassa toda hora, chega no fundo a todo momento. Então, ele não é um ponta-direita. Ele também não é um centroavante, porque ele joga ao lado do Maranhão, que é o centroavante da equipe do Maringá. Então, ele é um segundo atacante pela direita, dá pra gente colocar dessa maneira. E, assim... Pensando no que o Atlético precisa, vamos lá, para a ponta direita o Atlético tem o Kevin Velasco, né, um jogador que joga mais afunilado, mais pelo lado direito do campo, com qualidade para associar. Tem o Leozinho, que joga mais afunilado para o lado direito do campo, com qualidade para associar, apesar de ser um jogador ainda em evolução, né? E só. Se parar para pensar, o Atlético tem 2 pontas direita em que um é o Leozinho, que não teve, apesar de ser muito ousado, apesar de cair nas graças do torcedor do Atlético, não é um jogador que dá pra gente considerar confiável para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, para ter minutos consideráveis, para contextos mais competitivos que demandam aplicação tática, que demandam outras questões a não ser a qualidade individual.
Então eu não consigo colocar o Leozinho nesse balaio de opção de fato. O Atlético precisa desse jogador pelo lado direito. O Atlético precisa de mais um jogador e com outra característica, né? Não adianta contratar um jogador parecido com o Velasco. Precisa contratar esse jogador com outra característica, um jogador mais físico, um jogador mais finalizador. Porque o Velasco não finaliza, né? Ele tem muitas qualidades, associa muito bem, tem um passe muito bom, dribla, tem um lado físico de explosão, mas não finaliza, né? Então ter um jogador para finalizar a jogada pelo lado direito é sim interessante. Ter um jogador para ser um finalizador de jogada pelo lado direito é sim interessante. Eu queria fazer um paralelo, antes de encerrar esse vídeo, com o Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando não é driblador, o Luiz Fernando não é um jogador tão associativo, muito mais do que eu achava que seria, tá? Muito mais do que eu achava que seria, mas não é tanto assim, não é o melhor lado dele. O melhor lado dele é a finalização de jogada, a entrada em diagonal na área, a imposição física para conseguir ganhar da marcação na explosão. Eu vejo o Moraes com uma característica parecida, se talvez um pouco menos competitivo fisicamente que o Luiz Fernando, pelas lesões de joelho, pela competição, pelo nível em que ele estava competindo, né? Que era o Maringá, a Série D, depois a Série C e agora o Campeonato Paranaense. Ele tem a característica física possível, talvez, para realizar uma função parecida, para fazer algo parecido. Não o Luiz Fernando, porque o Luiz Fernando está muito bem de fato, tá? E é difícil um jogador performar da qualidade que tem o Luiz Fernando nesse começo de temporada. Mas ele pode ser uma opção de um Luiz Fernando para cada lado, né? E aí, com a característica, o Atlético ganha em elenco, ganha em profundidade, ganha opção para outros contextos de jogo. Acho que é muito interessante. Acho que é muito interessante o movimento. Na janela em que o Atlético e todos os times do futebol brasileiro estão envolvidos nesse momento, não tem muito mais o que fazer, né? Porque assim, é a janela limitada dos jogadores que estavam nos campeonatos estaduais. Então, o destaque do campeonato regional que você está jogando é provavelmente o que os grandes clubes no país fazem, né? Tem feito nesse momento de janela, pelo menos. Então, assim, acho o movimento interessante, acho o movimento criativo, acho o movimento, claro que faz sentido. Não é um jogador para resolver, e vou muito na linha do que falava sobre o Renan Peixoto, né? Não é um jogador que vai chegar e vai ser uma solução no ataque do Atlético, não é um jogador para chegar e ser titular do Atlético, não pode ser, tá? Se for, tem alguma coisa muito errada, como tem na centroavância do Atlético, que o Renan Peixoto é considerado para ser um titular. Não dá, não pode ser um jogador para ser titular do Atlético. Mesmo assim, é um movimento interessante, para você cada vez mais ter um elenco um pouco mais forte. Falamos aqui na Tretes, procura um ponta e procura um lateral. O Furacão quer contratar um jogador para as duas laterais, para a lateral direita e para a lateral esquerda. A gente trouxe o nome do Zeca, que fechou com o Coritiba, né? E trouxemos o nome também do Nathan Santos, outro jogador em que o Atlético teve um interesse recente. Vamos entender como essas situações vão acontecer também. Mas na ponta, no ataque, o Atlético tem no Moraes um alvo confortável, dá para dizer assim, e um alvo muito possível para a contratação nessa janela de transferências. Fez a proposta, o Maringá recusou a primeira investida, o Atlético tende a fazer mais uma e tentar fechar esse negócio. Concorre com o Coritiba, concorre com o Ceará também, beleza? Grande abraço, tamo junto, até a próxima e valeu!